Boa tarde, eu sou a aluna Ana Paula Corrêa, estudante do Instituto Federal do Paraná, do Campus Palmas, e vou apresentar para vocês a nossa análise de coliformes totais de Escherichia coli em água de poços da região rural do município de Bituruna, que é interior do Paraná. O trabalho foi feito por mim, pela Jennifer Donner, e teve como orientadora a professora Kelly Priscila de Lima. Bom, a água, então, ela é um insumo primário à vida, ela é essencial para a manutenção da nossa vida aqui na Terra, e cada vez mais tem aumentado seu consumo, tanto pelo aumento populacional, como também pelo uso nos processos, como indústria, pecuária, enfim. Ou seja, ela é bem em escassez. E não só a sua quantidade importa, como também a sua qualidade é importante. Ela deve seguir os padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde para evitar que essa água ela leve algumas doenças. Para a gente ter uma ideia, a incidência de doenças de veiculação hídrica ela foi de 6,04 a cada 10 mil habitantes no ano de 2021, acarretando em 1.493 óbitos por esse tipo de doença. A maior parte dessas doenças de veiculação hídrica, então, elas são causadas por micro-organismos patogênicos. Por isso, a análise microbiológica da água é um dos parâmetros exigidos pela legislação para garantir que essa água não vai causar nenhum malefício a quem vai estar utilizando. Porém, há locais afastados que não se tem acesso a essa água tratada, muito menos ao tratamento de esgoto. Para a gente ter uma ideia, o acesso à água tratada, segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, em 2021 era de 93,5% em regiões urbanas e 64,1% tinham acesso a tratamento de esgoto. Porém, quando a gente extrapolava isso juntando as regiões rurais, ou seja, no total, de 93, a porcentagem cai para 84%, mostrando que o acesso à água tratada em regiões rurais é muito mais difícil. E uma alternativa para a captação desse recurso é a utilização de poços. Os poços mais utilizados nessas regiões são os poços rasos escavados, que são aqueles que possuem um grande diâmetro e uma pequena extensão, uma pequena profundidade. No Paraná, para a construção desses poços, eles devem seguir a portaria número 130 de 2020 e a resolução SEMA número 39 de 2004, que declaram os processos necessários para a construção dos poços. Bom, para garantir então que a água ela tenha uma qualidade, a gente busca aí alguns indicadores, como as bactérias, que são indicadores de contaminação, como os coliformes e uma das bactérias pertencentes ao grupo dos coliformes, que é a Escherichia coli. Bom, elas são encontradas então no intestino de animais de sangue quente e normalmente são eliminadas nas fezes, por isso elas são consideradas como indicadoras de contaminação fecal. Segundo a portaria número 888 de maio de 2021, então a água ela deve ser livre de coliformes e Escherichia coli para poder ser distribuída. Vou apresentar para vocês Bituruna, que é um município do interior do Paraná, que tem uma área territorial de 1.228.000 km² e uma população estimada de 16 mil habitantes. Dados de 2000 apontavam que 47,7% das residências do município eles utilizavam águas de poços ou nascentes para captação de água. Esse dado não deve ter sido muito alterado porque o município não teve um crescimento significativo desde então. A presente pesquisa teve como objetivo analisar a qualidade microbiológica com relação a coliformes totais e Escherichia coli na água de poços simples escavados localizados na região rural do município de Bituruna, que é interior do Paraná, e comparar esses resultados com a legislação vigente sobre a potabilidade da água. Bom, a coleta das amostras ela foi feita seguindo a metodologia de Silva et al. 2017, em que foi feita a higienização da saída e depois vazão por 10 minutos, e a coleta foi feita de 100 ml de água em frascos herméticos esterilizados em autoclave. Foram 3 amostras, sendo A, B e C de cada poço e os poços numerados de 1 a 3. O transporte se deu em caixa isotérmica, contendo gelo em temperatura de até 8 graus Celsius por menos de 24 horas. A análise ela seguiu o método Coli-Test, que determina a presença ou a ausência de coliformes totais e Escherichia coli, possui nutrientes imune, e a sensibilidade desse teste é de 1 unidade formadora por 100 ml, ou seja, é um teste bastante sensível. Então, o meio ele foi inoculado em 100 ml de água e as amostras foram incubadas em estufa a 35 graus Celsius.
leitura foi feita após 18 horas, se positivos, e se negativos a gente incubava aí até 48 horas. Para positivar, então, o meio ele alterava dessa cor púrpura para uma cor amarelada pelo indicador de pH, porque se tem aí, quando positiva, a formação de gás, que vai mudar o pH no meio e mudar a cor dele. Os positivos, então, eram transferidos a tubos de ensaio e visualizados em luz UV com frequência de 365 nanômetros. Porque o MUG, quando hidrolisado na presença de E. coli, então, ele forma uma substância que apresenta fluorescência azul. A confirmação para E. coli era feita com reagente COVAX, que, quando positivo, forma um anel vermelho na superfície do tubo, como pode ser visto na imagem. Então, os resultados obtidos nas análises foram descritos na tabela, em que se teve positivo em 18 horas de incubação para coliformes totais Escherichia coli no primeiro poço, e no poço 2 e no poço 3 teve positivo para coliformes totais Escherichia coli após 48 horas de incubação. Então, todos apresentaram resultado positivo para coliformes e para Escherichia coli, e isso está fora do padrão de potabilidade da água, seguindo a portaria número 888. Aparentemente isso é comum, porque na pesquisa de Lazarotto, por exemplo, que foram analisadas a potabilidade da água de 3 poços rasos do município de Caiçara, no Rio Grande do Sul, todas em algum momento apresentaram contaminação por coliformes totais Escherichia coli. Na pesquisa de Daniel Luz e Tássero, apenas 42% dos poços que eles analisaram atenderam aos padrões de potabilidade da água, e sua pesquisa foi realizada também em propriedades rurais, só que no sudoeste do Paraná. E Ernesto S.Al., em sua pesquisa com águas de poços artesianos para consumo humano, na região de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, verificou que a presença de E. coli em 10,6% das amostras analisadas. Ele destaca que a E. coli é uma indicação aí de contaminação fecal. Isso pode ocorrer por alguns fatores, como o uso de fossas sépticas como alternativa para o não tratamento de esgoto nessas regiões. Como é difícil ter acesso à água tratada, o tratamento de esgoto também é difícil. E isso pode levar aí à contaminação, principalmente quando próximas ao poço. É uma das possíveis alternativas para a gente ter a positivação do poço número 1 em 18 horas de incubação, porque o poço dessa residência ficava muito próxima à fossa séptica. Bom, segundo Costa et al., em períodos chuvosos também pode-se ter um aumento percentual de amostras contaminadas por E. coli. No dia em questão da coleta, se estava chovendo, porém a gente tem que lembrar que essa água vai ser consumida também em dias assim, então o padrão de potabilidade deveria se manter. Bom, na outra pesquisa, destaca-se que a presença de lavouras ou pastagem próximas às residências também podem contribuir para a presença de E. coli nas águas dos poços. Para a gente resolver isso, então, pode ser utilizado aí um tratamento com desinfetantes, tais como cloro, a bromina e o ozônio. Porém, uma alternativa mais simples, disponibilizada aí pelo SUS, é o que tem-se nessa cartilha. Bom, a cartilha ela mostra que a água ela pode ser filtrada com papel filtro ou um pano limpo, fervida e depois desinfetada com 2 gotas de hipoclorito de sódio, 2,5%, para cada 1 litro de água. Esse hipoclorito de sódio, 2,5%, ele é distribuído nas unidades básicas de saúde de forma gratuita pelo SUS. Bom, então conclui-se que todas as amostras de águas coletadas dos 3 poços apresentaram contaminação por coliformes totais Escherichia coli, mostrando que as pessoas elas podem estar fazendo uso de água contaminada para o consumo, e é comum o uso de água de poços em regiões rurais pela falta de acesso à água tratada. E deveria seguir aí os padrões de potabilidade para o consumo, já que contaminações podem causar patologias à população. Bom, seria isso. Aqui tem as referências utilizadas durante a apresentação. Muito obrigada.